tentei viver de acordo com os homens. Mas agora, se eu ainda tento agradar os homens, eu não sou servo de Deus. Eu não posso ser servo de Cristo. Lembram? Eu fui um perseguidor da igreja. Vocês sabem disso. Sabem que eu fiz tudo o que era possível no judaísmo, para destruir a fé. É interessante que ele usa palavras muito fortes aqui. Ele diz, como exageradamente, está no verso 13, se puder projetar esse slide, que fala aí o versículo 13, ele diz aí, na segunda linha, começa com a expressão kat e o perbolen. Então, essa expressão hiperbolen, nós temos em português, hipérbole, que significa o quê? Exagero. Ele fala, então, como exageradamente ediokon, eu perseguia, está usando um verbo no imperfeito, eu perseguia ten ecclesiam, a igreja do teu de Deus. Eu perseguia a igreja de Deus. E, tem um caía, aí vem uma expressão muito forte, eportum, e a destruía. Também no imperfeito, quer dizer, algo que ele fazia continuamente no passado. Eu a destruía. Era isso que eu fazia. Mas, eu fazia isso tentando, a ideia está explicando, eu fazia isso porque eu queria aparecer. Eu queria ser mais importante do que os outros. Eu queria ser reconhecido como um religioso mais praticante do que os outros. Então, eu realmente me esforçava para estar diante dos outros, para ir à frente, e fazia isso. Eu era muito mais zeloso, ele fala aí, em relação às tradições dos nossos pais, do que os meus contemporâneos, do que aqueles da minha raça. Eu uso a expressão aí, genei, que pode ser raça ou geração. Então, pode ser da minha época, os meus contemporâneos, aqueles que viviam no mesmo tempo que eu. Então, eu fui isso lá no passado, mas eu não sou mais isso agora. Eu rejeitei o esforço de agradar os homens, e eu decidi pregar o evangelho revelado por Jesus Cristo. E como isso aconteceu? Agora vem o verso 15, que é uma das declarações mais extraordinárias que nós temos, um dos testemunhos pessoais mais impactantes que a gente pode encontrar nas Escrituras. Olha aqui, ele está dando um testemunho, isso aqui é um testemunho de vida. Está falando, eu fui isso, eu fiz isso, eu fui esse monstro todo aí que vocês ouviram falar. É verdade. Eu fui esse monstro todo aí que vocês ouviram falar. Isso é verdade. Mas observem, quando porém, ele começa aí com um rotedé, quando porém, e aí vem essa expressão tão bela, Ele diz, eudekesen, que não está falando de si mesmo, é um verbo aplicado a uma pessoa, a um terceiro. Ele se agradou. Então, a ênfase saiu dele, de Paulo, e passou para uma terceira pessoa. Até aqui ele está falando dele. Eu fiz isso, fiz aquilo, eu tentei, eu matei, eu persegui, eu destruí. O eu domina a cena até, falando gramaticalmente, olhando só para o texto, o eu domina a cena até esse momento. E agora que o eu some e aparece uma terceira pessoa. Ou seja, o comando, a primazia, é transferida do eu para o ele. Quando ele se agradou, quando ele desejou, quando ele quis. Porque o que Paulo quer dizer é o seguinte, que toda mudança que aconteceu na vida de Paulo não foi porque Paulo, um belo dia, caiu em si e disse, poxa, acho que estou fazendo muita coisa errada na minha vida, e quer saber, eu vou mudar, acho que eu vou consertar algumas coisas, sabe, acho que eu vou mudar de vida.
sem chance. Sem chance. Pecador não faz isso. Pecador não acontece isso com o pecador, não. Ele não toma essa decisão sozinho. Ele não vai decidir por si mesmo. Ele só está seguindo o seu caminho. Eu só quero ser melhor que os outros. Eu só quero ser mais importante que os outros. Eu só quero superar os outros. Eu só quero passar na frente dos outros. É só isso que ele queria. Então, o que eu queria, Paulo está dizendo o tempo todo, é passar na frente dos outros, superar os outros, ganhar dos outros, ser melhor que os outros e destruir essa escória, essa igreja que surgiu para atrapalhar o nosso bem-estar no judaísmo. Mas então, ele agiu. Ele entrou na história e revelou a vontade dele. Isso não foi vontade minha, isso não foi algo que me agradou. O que me agradava era prender cristão e levar lá e entregar para as autoridades. É isso que me agradava. Mas o que agradou a ele, a Cristo, foi mudar tudo isso. Quando, porém, se agradou, foi agradável a ele, àquele que me separou do ventre materno, expressão também tremenda, né? Ele diz aí, o que aforizas me ek koilias metros. Então, o que me separou, mais uma vez está o mi aí enfático, pessoal, ele me separou, ek, a ideia ek é desde, de dentro de, ele me extraiu de lá, do ventre materno, ele me extraiu do ventre materno, me extraiu separado para uma coisa, ele me tirou de lá, já reservado, separado para fazer algo. O que é que ele, desde o ventre materno, já me separou para fazer? Ele diz aí, pregar o evangelho aos gentios. Minha missão era essa, pregar o evangelho aos gentios. Mas então, o que ele fez? Chegou o dia em que ele se agradou, ou seja, partiu dele, não de mim, ele se agradou ao me chamar pela sua graça, e aí vem a frase central, revelar o Filho dele em mim. Revelar o Filho dele em mim. Paulo está dizendo, Deus simplesmente decidiu fazer isso. Ele decidiu que chegou a hora. Decidiu que chegou o tempo. Que era o momento. Foi o momento que ele se agradou em fazer, foi agradável a ele. Ele quis fazer isso nesse momento. Ele está falando de que momento, irmãos? Indo para Damasco. Para fazer o quê? Prender mais cristãos. O que Jesus fez? Apareceu para ele, no meio da estrada. É esse momento que está na mente de Paulo aqui. Ele diz, quando chegou a hora que ele quis fazer algo comigo que ele tinha decidido fazer desde que eu nasci, desde que ele me tirou do ventre. Então o ponto aqui não é que ele decidiu me chamar agora, nesse período que eu estava indo para Damasco. Não, isso já estava decidido, queria fazer isso desde que ele me tirou da madre. Já estava decidido que ele faria isso. Ele me separou desde que ele me tirou da madre, do ventre materno. Mas ele decidiu revelar naquele momento em que eu estava indo para Damasco. Foi ali que ele decidiu revelar, usa outra vez o termo apocalipsai, aí no versículo 16, né? Revelar por um chamado gracioso. Veja a palavra graça aí na segunda linha, a primeira palavra, caritos.
Caritós, graça dele. Caritós autu, graça dele. Você percebeu que o eu sumiu aqui, né? Ficou só ele, dele, quando ele quis, pela graça dele, quando ele decidiu revelar o Filho dele, aí vai aparecer o receptáculo. Em mim. Em mim. O que eu sou? Eu sou o vaso que um certo dia ele decidiu colocar a graça toda dentro. Ele decidiu encher esse vaso de barro que eu sou com o melhor dos conteúdos, com o mais extraordinário, valioso dos conteúdos. Que conteúdo que ele apocalipsai, que ele revelou? Ele diz: ton huio auton, filho dele. Filho dele, que é Jesus. Então, Paulo está dizendo, Deus decidiu lá na estrada de Damasco. Não, ele decidiu desde que eu nasci. Mas lá na estrada de Damasco, ele cumpriu isso. Porque foi a hora que ele disse, é agora que eu quero. E lembra que quando Jesus aparece para Paulo, ele diz algo nesse sentido? Ele diz, mas agora eu quero que você seja um instrumento meu entre os gentios. Eu quero que você seja alguém que vai sofrer por mim. Até agora você fez outros sofrerem por mim. Mas agora você vai ver o quanto importa você sofrer por mim. Esse é o momento em que Deus está revelando Cristo em Paulo. É muito forte isso, né? Porque ele não está falando, revelou Cristo para mim. Seria diferente se ele dissesse, e então ele revelou Cristo para mim. Manteria uma certa distância. Cristo está lá, eu estou aqui, ele está falando comigo, tá, beleza. Não, ele falou, em mim. Em mim. Eu sou o vaso que precisa carregar esse conteúdo tremendo e maravilhoso que é o Filho dele. Aí vem o propósito que já estava decidido desde o ventre materno. Qual é o propósito? Para que eu evangelizasse, outra vez, né, pregasse o evangelho dele nas nações. A terceira linha começa com essa expressão, en tois etnessim. Etnias, veja aí, etnessim, de etnias, que é a palavra grega para nações, povos. Ele queria que eu pregasse para as nações. Então está aí o propósito de Deus desde o começo na vida de Paulo, desde que ele nasceu, desde o ventre materno. Qual era o propósito? Que Paulo fosse aquele que queria levar Cristo como um vaso mesmo, levar Cristo para os gentios, levar Cristo para os estrangeiros. Então, vamos ler a frase inteira para fazer sentido. Quando, porém, se agradou, o que me separou do ventre materno, tendo me chamado através da graça, revelar o Filho dele em mim, para que eu o evangelizasse entre as nações, agora ele vai contar a história. De imediato, ele fala, num primeiro momento, de imediato, a primeira coisa que eu fiz, ou melhor, que eu não fiz, foi consultar carne e sangue. Então, de imediato, não consultei carne ou sangue. Um linguajar de Paulo, que ele repete em outro lugar também, né, em Efésios 6, como uma ideia de pessoas, homens, carne e sangue. Ele usa aí a expressão sarki kai aimati. Sarki kai haimati. Sarki é carne, haimati, sangue. Então, não consultei nem carne, nem sangue. E aí, né, o verso 17, Paulo mais ou menos concorda com os judaizantes. Eles estão dizendo, ele não tem nenhuma relação com Jerusalém. Ninguém conhece ele em Jerusalém.
E Jerusalém é a sede, é a capital do Evangelho. Então como é que vocês estão ouvindo alguém que não tem relação nenhuma com Jerusalém? E agora nessa hora ele diz, é isso mesmo. Eu não subi a Jerusalém. Usando bem o hebraísmo, né? O Antigo Testamento fala subir para Jerusalém. O motivo é que em Israel, você sabe, Jerusalém fica no alto da montanha e todas as cidades ao redor, ou a grande maioria das cidades do restante, para poder ir, tem que subir, seja do litoral, né, da região do mar Mediterrâneo, onde hoje fica Tel Aviv e a faixa de Gaza, né, a região ali, aí a nível do mar, e aí para subir a Jerusalém tem que subir até na metade. E o outro lado tem uma outra descida, uma outra depressão, que vai justamente na maior depressão da terra, né, que vai descer até o Mar Morto, lá seus 300 metros abaixo do nível do mar. Então, do Jordão para Jerusalém tem que subir. Da Galileia para Jerusalém tem que subir. Da região ali do litoral, tem que subir. Então, ele usa essa expressão, eu não subi a Jerusalém, nem consultei carne e sangue, nem subi para Jerusalém, para os antes de mim apóstolos. Não usa verbo aqui nessa frase, mas dá para entender bem o sentido. Para os antes de mim apóstolos, para os apóstolos antes de mim, os apóstolos anteriores a mim. Quem? Obviamente, né? Os apóstolos lá de Jerusalém. O que eu fiz? Ele disse, mas viajei, fui embora, para longe, para a Arábia. Isso aqui é importante, muito, muito, muito importante. Passa batido muitas vezes, mas é muito importante. Fui para a Arábia. E depois, a ideia é, novamente retornei para Damasco. Essa Arábia não é a Arábia Saudita, não é os países árabes. Essa expressão Arábia aqui é aplicada ao sul de Israel, a região sul de Israel, onde ficava o Monte Sinai. Provavelmente ele foi para o Monte Sinai, para o deserto ao sul de Israel, muito ao sul de Jerusalém, para o lugar onde tudo começou. Onde Moisés recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, onde lá Elias voltou mais tarde para se reconstruir, né, emocionalmente, fisicamente, teve uma revelação nova de Deus lá, o lugar onde tudo começou. E é muito interessante pensar, né, que o grande zeloso da lei, o grande homem zeloso pela lei, que está perseguindo crentes, punindo-os porque eles estão quebrando a lei no entendimento dele, tem esse encontro com Jesus, é prostrado diante de Jesus, se torna um discípulo, mas vai para a Arábia. E é lá, na verdade, o que ele está querendo explicar foi ali que Deus me revelou o Evangelho. Foi ali que Jesus apareceu. Então, a ideia é o mesmo Deus que revelou os 10 mandamentos para Moisés, lá nesse lugar, revelou para mim o Evangelho da graça aos gentios. Não há contradição. Não há contradição entre essas coisas. Não há contradição entre o Antigo e o Novo Testamento. Não há contradição entre a lei mosaica e o Evangelho da graça. Não há contradição. São perfeitamente harmonizáveis, porque procedem do mesmo Senhor, do mesmo Deus, do mesmo Jesus. Nesse lugar, ele vai dizer daqui a pouquinho, ele ficou 3 anos. 3 anos. Vagando para lá e para cá, no meio do deserto. O que ele está querendo comparar é dizendo, eu também tive meus 3 anos com Jesus. Não os 3 anos lá na Galileia, né, que o Pedro, que João, eles tiveram os 3 anos deles lá. Mas eu também tive os meus.
Só que foi num outro lugar, numa outra situação, numa outra circunstância. Então fui para a Arábia e depois retornei para Damasco. Por que Damasco, né? Porque ele tinha ido para Damasco para perseguir cristãos, mas não conseguiu chegar lá porque o Senhor apareceu. Daí ele foi para Damasco e lá ele foi batizado. Dali ele foi para a Arábia, ficou 3 anos e finalmente voltou outra vez para Damasco. Para então, na sequência, Barnabé ir buscá-lo. Para ele então ir para Antioquia e começar a obra que mudou o mundo. Isso aqui estamos falando da obra que mudou o mundo. Desde que Paulo saiu de Antioquia e pisou pela primeira vez no mundo greco-romano com o estandarte do Evangelho, o mundo nunca mais seria o mesmo. Nunca mais seria o mesmo. Isso mudou o mundo. Isso aconteceu porque o Senhor agiu dessa maneira na vida dele, chamando, capacitando, treinando, revelando o que ele precisava, para então ele cumprir a obra. Próximo slide aí. Então veja, então depois de 3 anos, o ponto é, eu também tive os meus 3 anos, eu voltei para a Arábia, da Arábia para Damasco, tive meus 3 anos, então subi para Jerusalém, está escrito errado aí, né? Jerusalém, subi para Jerusalém, que em grego é Hierosoluma, para Jerusalém. Ele diz aí, para visitar, ele foi fazer uma visita, ele não foi lá ver o Muro das Lamentações, não foi lá para comprar um souvenir lá em Jerusalém, não, ele foi lá fazer uma visita para uma pessoa. Que pessoa? Kéfas, que é o nome grego de Pedro, o nome hebraico transliterado para o grego, né? Kéfas, Cefas. Fui lá visitar Cefas. E permaneci com ele 15 dias. Ele fala aí decapente, deca 10, pente 5. Então, decapente. Permaneci com ele 15 dias. O que ele está falando, até então não tinha pisado em Jerusalém. Todo o evangelho que eu recebi nesses 3 anos foi lá nas Arábias, lá na Arábia, lá no sul, e depois em Damasco. Foi de Damasco para a Arábia, da Arábia para Damasco. Foi só isso que eu fiz nesses 3 anos. Em Damasco ele se revelou para mim, de Damasco eu fui para a Arábia. Da Arábia voltei para Damasco. De Damasco fui para Jerusalém. Foi esse zigue-zague aí que eu fiz durante todo esse período. Então eu fui para Jerusalém para visitar Cefas, Pedro, e fiquei com ele esses 15 dias. Aí ele fala, heteron de ton apostolum uc idum. Outro, porém, dos apóstolos, não vi. Outro, porém, dos apóstolos, não vi. Ei me, se não, que é de exceto. Ei me, se não, Jacobon. Quem é Jacobon? Tiago. Jacobon. A gente nunca entende por que é que esse nome é tão diferente em tantas línguas. Em inglês, James, né? Em português, Tiago. Em grego, Jacobon, que é parecido com Jacob, né? Jacob. Então seria Jacó, algo parecido com Jacó. Então ele diz, eu não vi nenhum dos outros apóstolos, senão Jacobon. Uma informação muito importante. Tom adelphon do Kyrio, o irmão do Senhor. O irmão do Senhor. Esse Tiago aqui, ou esse Jacobon aqui, é o escritor da carta do Novo Testamento, a carta de Tiago.
Não é aquele Tiago que era irmão de João, que também era filho de Zebedeu. Você tem os dois irmãos lá, Tiago e João, filhos de Zebedeu, ok? Esse Tiago, filho de Zebedeu, era apóstolo original de Cristo, mas foi o primeiro a morrer. O primeiro mártir entre os apóstolos foi Tiago, irmão de João. É interessante que dos dois irmãos, né, um foi o primeiro a morrer e o outro foi o último. O primeiro e o último dos apóstolos, né? Tiago foi o primeiro e João foi o último. Esse Tiago aqui, esse Jacóbon aqui, é um outro que é mencionado por Paulo outra vez na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, onde ele diz, literalmente, que entre as aparições que Cristo concedeu, uma foi para Tiago, uma específica. Então, do mesmo modo, Paulo está dizendo que Jesus apareceu para mim, pessoalmente, e eu sou uma testemunha da ressurreição dele, porque ele apareceu pessoalmente para mim, ele também fez isso com Tiago. No entanto, nós não temos esse relato, né? Aqui Paulo, a aparição de Cristo para Paulo foi relatada, bem relatada. Foi relatada no livro de Atos, e aqui Paulo novamente relembra isso. Mas a aparição de Cristo para Tiago só é mencionada. Mas o que será que eles conversaram? Isso seria uma coisa muito interessante de saber, né? Muito interessante. Porque lembre-se, Tiago é um dos meio-irmãos de Jesus. Tiago, Judas, Maria. Jesus tem uns 5 ou 6 meio-irmãos. O que quer dizer meio-irmãos, né? Filhos de José e Maria. Filhos naturais do casamento. Ele é o primeiro a nascer de Maria, mas não é filho de José. Os próximos todos são filhos do casal, filhos de José e Maria. E Tiago é o primogênito, então, do casal, né? É o mais velho deles. Mas lembre-se que durante o ministério de Cristo, ele não é crente, Tiago. E nem os outros. Tanto é que chega numa situação, uma ocasião, que eles querem lá prender Jesus, para levar Jesus para casa, porque acham que ele está pirado, está falando coisa com coisa. Querem levar Jesus embora. Porque nem os da sua casa criam nele, o evangelista diz. Então, o que quer que aconteceu com Tiago é muito semelhante ao que aconteceu com Paulo. Você tem um incrédulo ali. Como Paulo, é um incrédulo indo para Damasco. Mas o Senhor aprovou, agradou ao Senhor fazer isso. Não partiu de Paulo, partiu do Senhor. O Senhor quis, apareceu para ele, ponto final. Da mesma maneira, o Senhor apareceu para Tiago e o comissionou. E é por isso que nesse período, quando Paulo vai a Jerusalém, 3 anos depois da sua conversão, ele vai a Jerusalém falar com Pedro, ele vê Tiago lá. A ideia é, Tiago está se achegando, se aproximando. Ele ainda não é, assim, uma pessoa de grande destaque, mas vai se tornar muito nos próximos anos. Ele vai aos poucos, esse Tiago aqui, se tornando o líder daquela igreja. Ao que parece, Pedro foi saindo, ele disse, eu vou para outros lugares, vou continuar fazendo a minha obra entre os judeus, mas fora, tanto é que, veja, a primeira carta de Pedro é para os judeus do Ponto, da Bitínia, da Ásia, ele escreve para pessoas, mas da dispersão, então ele está falando para judeus desses outros lugares. Pedro continua fiel ao ministério que Deus deu para ele, ser ministro aos judeus, mas quem assume a cadeira em Jerusalém é Tiago. E Paulo menciona aqui justamente para dizer, naquela época ele ainda não era. Quando eu fui lá, eu fui me encontrar com Pedro, mas já vi Tiago lá também. E relaciona Tiago entre os apóstolos. Então ele está dizendo, ele é tão apóstolo quanto eu. Reconhecendo o apostolado de Tiago, tanto quanto o apostolado de Paulo. São ambos apóstolos tardios, nascidos fora do tempo. Paulo diz, não sou digno de ser chamado apóstolo, mas vi o Senhor, então eu tenho as credenciais. Vi o Senhor ressuscitado. Tiago, viu o Senhor ressuscitado. Ambos viram. Ambos têm as credenciais. Vamos lá.
Então, ele está falando isso, olha, eu fui lá para Jerusalém, visitei Kefas, fiquei com ele aqueles 15 dias. A ideia é que eu falei para ele o evangelho que eu prego. Então, vai ter uma segunda visita. E os Gálatas sabem da segunda, mas não sabiam da primeira. Então, o que ele está dizendo essa que aconteceu agora há pouco tempo, não foi a primeira vez que eu fui a Jerusalém. A primeira vez que eu fui, foi 3 anos depois da minha conversão, quando eu me encontrei com Pedro, com Kefas e com Tiago. Já naquele tempo, essa é a mensagem para transmitir para os Gálatas, já naquele tempo eles sabiam que evangelho eu prego. Já naquele tempo, nunca foi segredo, eu nunca escondi de ninguém, já naquele tempo eles sabiam qual era o evangelho que eu pregava. Agora veja, o verso 20, outras palavras muito fortes, ele fala, ha-de-grafo-remim, quanto a isto que eu escrevo para vocês. Aí ele vai fazer uma conjuração, um vocativo, aqui ele fala, usa a expressão ido quer dizer, vejam, observem, vejam, quanto a isso que eu estou escrevendo para vocês, vejam, é diante de Deus que eu não minto, não é mentira porque é diante de Deus, eu estou falando isso diante de Deus. Então acreditem, foi exatamente o que aconteceu. Próximo slide, verso 21. Agora ele diz, então vim para as regiões da Síria e da Quiliquias, ou Cilícia, né? Quiliquias. Então, depois disso, depois que me encontrei com Pedro, 15 dias lá, falando com ele, com Tiago, vim para as regiões. Então, onde Paulo está? Quando está escrevendo? Ele está na Síria. Então, ele está escrevendo a carta de Antioquia da Síria, no final da sua segunda viagem missionária. Então eu vim para cá, nessa região, né, da Síria e da Cilícia. E em seguida, aí fica subentendido para os Gálatas, fui até vocês. Porque foi da Síria, da Antioquia, da Síria, que Atos 13 diz que o Espírito Santo comissionou, separai-me agora Barnabé e Paulo para a missão que eu os tenho reservado. E ele vai para Galácia. Então, veja quanto significado, né, nessa relação toda dele com os Gálatas. Como tudo é muito pessoal, como tudo é muito envolvendo, cada ponto, tudo faz muito sentido, é muito íntimo, né, o que está acontecendo aqui. E ao mesmo tempo, a gente vê, né, a luta que foi para o apóstolo Paulo fazer o evangelho verdadeiro prosperar, triunfar contra os enganos, contra os falsos. Nunca foi fácil, nunca foi fácil. É por isso que ele disse, todos quantos querem viver piedosamente vão ser perseguidos. Quer pregar o evangelho corretamente, bíblico, verdadeiro, não vai ser muito tranquilo, não vai ser muito fácil, não. Sempre vai ser um grande desafio. Então vim para as regiões da Síria e da Cilícia. Era, pois, desconhecido perante as igrejas da Judéia, as que em Cristo. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, eles não me conheciam pessoalmente. Eles não me conheciam pessoalmente. As igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Eu não era famoso assim, ninguém me viu lá. Eu só vi Pedro e Tiago e fui embora. Então, as igrejas da Judéia, porque foi dessas igrejas que os judaizantes saíram para ir lá reformar a pregação de Paulo. Então, eles me conheciam de ouvir falar, mas nenhum deles tinha me visto pessoalmente. Verso 23, somente ouviam isto. Então agora ele vai fazer uma espécie de uma citação. Somente ouviam isto. O que eles ouviam?
Rodiocon rimas, o perseguidor nosso, então o nosso perseguidor, pote, que é antes, então o nosso perseguidor de antes, e aí o próximo advérbio faz o que só em grego dá para fazer, né? Você coloca um advérbio em cima do outro. Ele diz, o nosso perseguidor de antes, agora, veja a mudança, né? Antes, agora. Antes, agora. O nosso perseguidor de antes, agora, prega o Evangelho. Prega o Evangelho da fé. Ten pistin, da fé, que antes destruía. Então, uma citação literal é o que eles falavam lá. Eles estavam falando isso nas igrejas da Judéia. Aquele lá, o perseguidor de antes, agora prega o Evangelho, que destruía, que antes ele destruía. Mas eles, então, ouviam falar ao meu respeito, ele diz, porém, eles não tinham visto a minha face. Eles não me conheciam. E ainda assim, glorificavam a Deus por minha causa. Ele diz, Kai, edoxaxon en emoiton theon. E glorificavam a Deus. Literalmente fala, e glorificavam por minha causa a Deus. E glorificavam por causa de mim, por causa disso, a Deus. Glória a Deus. Muito bem, vamos agora um pouco mais rápido ler o capítulo 2, do verso 1 até o 10, para fazer as considerações teológicas finais aí, tá? Eu não vou mais ficar tão preso aqui ao texto grego, senão a gente não vai terminar essa parte hoje, eu quero terminar. Então, depois de 14 anos, subi novamente para Jerusalém com Barnabé, tendo levado também Tito. Então ele menciona agora a segunda visita a Jerusalém. Aquela que aconteceu, não lá quando ele foi em particular apenas, né, com Pedro, aquela conversa pessoal com Pedro e Tiago, mas agora é uma visita formal. Ele diz, então 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, aquele que foi me buscar lá, e me trouxe para cá e tal, que me ajudou muito no começo, e que muitos acham que ele é o chefe, né? E é bem interessante, porque tem aqui entre parênteses, entre aspas, em parênteses mesmo, tem uma ocasião em que Paulo está pregando nesta mesma região da Galácia, e Paulo está pregando e Barnabé está lá atrás, quieto. E Paulo está lá, pregando, e Barnabé está lá quieto. Aí vem o sacerdote de Júpiter, porque Paulo fez um milagre lá, né, o paralítico andou. Vem o sacerdote de Júpiter, que é o sacerdote de Zeus, e quer sacrificar um touro, porque ele acha que Júpiter está ali. Eles entendiam que os deuses às vezes desciam em forma humana. Então ele entendia que o próprio chefe do Olimpo, né, o maior dos deuses do Olimpo, estava ali. E adivinha quem que eles achavam que era Júpiter? O Barnabé. E não o Paulo. Por quê? Porque na mitologia grega, quem fala é menos importante. Importante é quem fica quieto lá atrás. Então, eles chamavam Paulo de Hermes, porque Hermes era o deus da comunicação, Hermes era o relações públicas do Olimpo, né? Hermes era aquele, como é que fala? O porta-voz lá da presidência, que vai falar. Então, Paulo chamavam de Hermes e Barnabé chamavam de Zeus, ou Júpiter. Zeus é o termo grego, Júpiter é o termo latino. Então, aí está, né, quando o cara, por isso que a Bíblia fala também, né, que quieto você passa por sábio, né? Então, quanto mais em silêncio, mais sábio você pode parecer às vezes. Enfim, o Barnabé era uma sombra, de fato, muito grande sobre a vida de Paulo, mas uma sombra muito benéfica. Paulo, em momento algum, reclama disso. No entanto, Deus tinha uma missão muito maior para Paulo do que tinha para Barnabé. Isso é fato. Ele foi com Barnabé, foi com a comitiva toda, levou Tito também. Tito é aquele discípulo que ele escreve uma carta mais tarde, não é? Subi, ele repete a expressão aneben, verso 2, subi, a ideia é eu fui mesmo lá para o alto, por causa de uma apocalipse, por causa de uma revelação. Então o ponto é, lá atrás
foi uma revelação divina que me deu a conhecer o Evangelho. Mas 14 anos depois, foi uma revelação divina que me fez entender que eu tinha que ir para Jerusalém. Ele está falando de que momento aqui? De Atos 15, do concílio de Jerusalém. O momento em que eles foram lá, se reuniram em Jerusalém para discutir circuncisão. Para discutir se circuncisão devia ou não ser adotada pelos gentios, pelos estrangeiros. Foi nesse momento, ele está relatando essa situação. 14 anos depois, subi novamente para Jerusalém, então agora é uma subida formal, ele vai para um encontro formal, para um concílio, onde todos os apóstolos e todos os anciãos do povo de Deus, dos cristãos, se reuniram. E Paulo vai com uma comitiva, Barnabé e Tito. Só que ele menciona Tito aqui por uma razão que ele vai daqui a pouquinho explicar. Mas primeiro ele diz, então eu subi por 2 motivos. Primeiro, porque Deus me deu uma revelação que eu devia ir lá. Segundo, para explicar a eles o Evangelho. A eles quem? A eles quem? Então não pode ser só Pedro e João ou Tiago. A eles quer dizer ao concílio. Explicar a toda a igreja reunida. As igrejas da Judéia que só me conheciam de ouvir falar, mas não me conheciam pessoalmente. Eu subi para lá para explicar para todos eles o Evangelho, o que eu prego entre as nações, pessoalmente, pois aos mais influenciadores, ele está colocando aí, os líderes, aqueles que se reuniram em Jerusalém, os apóstolos e os anciãos, os presbíteros. Paulo teve a oportunidade de discursar no meio de todos eles e explicou para eles qual era o evangelho que ele pregava. Por que ele fez isso? Porque ele percebeu que estava em risco a própria sobrevivência da igreja. Ele disse, para não correr ou ter corrido em vão, para não ter perdido meu tempo. Porque se lá eles decidem que a circuncisão continua para os cristãos gentios, eu perdi 14 anos. Esse é o ponto. Então eu fui lá pela sobrevivência do meu trabalho. O que aconteceu lá? Ele disse, bom, enfrentei um mau bocado, enfrentei um momento de grande pressão, que ele diz aí, porém, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, ele faz questão de dizer, sendo grego, foi obrigado a se circuncidar. Ou seja, tentaram, começaram a dizer para Paulo, como é que se traz esse gentil aí, aqui para Jerusalém, sem ele ser circuncidado? Os judaizantes começaram a levantar maior burburinho, entre as igrejas, pressionando Paulo a circuncidar Tito. E Paulo disse, de jeito nenhum. Eu vou ser coerente com o evangelho que eu prego. Eu não vou mudar agora para tentar acalmar os ânimos. Eu não vou ceder agora apenas para pôr panos quentes em cima disso. Esse é um problema que tem que ser resolvido. Vamos resolvê-lo debatendo. Então, eu não vou circuncidar Tito. Lembra que na outra visita, anos depois, quando ele vai lá novamente e é preso, e depois acaba em Roma, ele leva Timóteo, ele circuncida Timóteo. A pergunta é, por que circuncidou Timóteo e não circuncidou Tito? A resposta é, Tito é grego, Timóteo é judeu. Timóteo tinha mãe judia, provavelmente pai grego, mas mãe judia. Então, ele não tem nenhum problema de circuncidar o judeu. Mas a defesa dele é, não se pode circuncidar gentios. E ele não circuncida Tito, apesar da pressão. Veja as expressões que ele fala aí. Por causa dos intrometidos falsos irmãos, que vieram para espionar, para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, com o propósito de nos escravizar. São aqueles que ele encontrou pessoalmente em Jerusalém, os caras que foram em Icônio, Listra, Derbe, após Paulo ter saído de lá,
Eles foram lá e disseram: esse Paulo aí não é um apóstolo verdadeiro. Esse Paulo aí, nunca esteve em Jerusalém. Esse cara, o evangelho dele é de Barnabé. Olha, ele só quer agradar os homens. Olha, ele não está interessado, ele só quer ter multidões atrás dele. Ele não quer pregar o evangelho que exige esforço, compromisso. Foram falando dessas coisas. Agora chegou a hora de ele encarar esses caras, os inimigos mesmo, lá no concílio. E ele diz então que ele os enfrentou, não recuou. Eles estão na casa deles, esse é o ponto. Quem que é o estrangeiro aí nesse sentido, né? Paulo, ele que está entrando na casa deles, ele não é dali, mas ele chama eles de intrometidos. E por que eles são intrometidos? Porque eles foram lá nas cidades que eles nem conheciam, que não tinham nada que fazer lá. Eles é que foram lá, passar de cidade em cidade, para falar contra o que Paulo pregou. Esses intrometidos aí, que trabalhar não querem, né? Mas destruir o que os outros fazem, isso eles gostam. Que foram lá para espionar, esses espiões, ele usa a expressão, esses espiões aí, que foram lá para espionar o nosso modo de viver em Cristo, a nossa liberdade em Cristo, para nos acusar de que nós não vivemos o evangelho corretamente. O que Paulo diz? Eu encontrei esses caras, mas nem por uma hora aceitamos a submissão que eles queriam impor sobre nós. Nem por uma hora eu não aceitei em momento nenhum o que eles queriam impor, para que a verdade do evangelho permaneça em vocês. Então, fiz isso para que o evangelho permanecesse. Porém, agora ele retoma o que eu estava falando, dentre os que são mais influentes, e aí está Pedro, Tiago, João, principalmente, o que eram antes não faz diferença, a aparência do homem Deus não recebe. Então está falando, não me importa o que eles foram antes, estou falando o que eles são agora. Para mim, pois, os mais influentes nada acrescentaram. Então o ponto dele é: eu venci o concílio, eu venci o debate, a minha posição prevaleceu no concílio, porque no final, Tiago, Pedro, quando falaram em Atos 15, eles não contradizem Paulo, eles apoiam Paulo. Então o ponto de Paulo, ele está dizendo aqui, eles nada acrescentaram. Ao contrário, estes, tendo visto que me foi confiado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro da circuncisão, pois o que capacitou Pedro para o evangelho da circuncisão me capacitou para as nações. Então aqui ele está dizendo, são duas funções diferentes. Deus deu a Pedro uma missão, Deus deu a Paulo outra missão. Mas é o mesmo Deus. Eu também tive meus 3 anos com Jesus. Ele também apareceu para mim. E finalmente ele diz, no concílio, lá em Atos 15, lá em Jerusalém, todo mundo entendeu isso, aceitou isso. Só vocês, Gálatas, que ainda não, né? Essa ideia também. Só vocês que até agora ainda não caiu a ficha, né? Vocês ainda estão indo na laia aí, né? Dos judaizantes. Então ele diz, pois o capacitou Pedro para o evangelho da circuncisão, me capacitou para as nações, para os gentios, e conhecendo a graça que me foi dada, então quando eles tomaram conhecimento da graça que me foi dada, Jacobos e Kefas e Ioannes, os nomes gregos aí para Tiago, Pedro e João, Jacobos, Kefas e Ioannes, os que aparentavam colunas ser. Então ele diz, o que me pareceram os mais importantes mesmo, que aparentavam colunas ser. Destras deram a mim e a Barnabé de comunhão. Então, deram a destra de comunhão para mim e para Barnabé. Para que nós, para as nações, e eles para a circuncisão. Ficou claro então quem ia fazer o quê, de quem era o trabalho de quem. Qual foi a única recomendação que ele recebeu? Paulo diz,
somente que os pobres fossem lembrados. Foi a única coisa que eles me disseram, que eu me lembrasse dos pobres, o que zelosamente eu fiz. Inclusive os pobres de Jerusalém. Veja que em algumas cartas de Paulo, ele está recolhendo ofertas das igrejas gentias para mandar para os pobres em Jerusalém. É o que ele está pedindo para os filipenses fazerem, os filipenses já fizeram, aliás, o que ele está pedindo para os coríntios realizarem, e ele diz, no capítulo 16 de 1 Coríntios, que eles devem separar no dia da reunião, primeiro da semana, separar um pouco, que mais tarde alguém vai passar lá e vai levar esses bens para Jerusalém. Ou seja, evidência de que ele levou a sério o que eles disseram. Ou seja, isso não foi só uma coisinha que eles não tinham o que falar, então falaram para mim, a gente não tem nada para te acrescentar aí, só que, lembra dos pobres, tá? Não, tá, um dia eu lembro, que nada. Eles falaram para lembrar dos pobres, eu fiz. Se era para lembrar, eu lembrei. Fiz todo o possível para ajudar os pobres das igrejas lá da Judéia, de Jerusalém. Levei a sério a única coisa adicional que eles me pediram. Aspectos teológicos principais, resumindo agora, tudo que nós vimos aí nesse texto. O que nós aprendemos disso? A gente aprendeu então que Paulo não recebeu o evangelho de Barnabé, mas também não foi dos apóstolos em Jerusalém. Esse é o primeiro aspecto que fica muito claro. Então ele concorda em parte com os acusadores, que ele não tem mesmo ligação direta com Jerusalém. E o motivo é o propósito diferente do chamado de Jesus para ele. Ele não foi chamado para Jerusalém, mas para os gentios. Aprendemos também que o evangelho de Paulo não é para agradar os homens, como eles estão dizendo. Não é um evangelho fácil. Paulo lembra que ele jamais tentou agradar os homens, mas ele era zeloso e até matava por causa disso. Os únicos que ele queria agradar eram os líderes da nação dele. Mas ele foi zeloso em fazer o mal, pensando que fazia o bem. Então o Senhor se revelou a ele. Então o Senhor fez toda a diferença, apareceu e mostra que a prerrogativa da ação é sempre divina e não humana. Então o evangelho de Paulo não é de segunda mão, como eles estão dizendo. Embora ele seja um apóstolo de segunda mão, ele se reconhece, eu nasci fora de tempo, eu sou mesmo um apóstolo de segunda mão, mas eu vi o Senhor, então vocês têm que aceitar isso, eu sou uma testemunha ocular de Cristo. Então, embora eu seja um apóstolo de segunda mão, o evangelho que eu revelei não é de segunda mão, é de primeira mão. Deus revelou diretamente o evangelho a Paulo durante aqueles 3 anos em que ele ficou primeiramente na Arábia, Sinai, e depois em Damasco. Após esses 3 anos em que ele foi ensinado pelo Senhor, e é por isso que às vezes ele fala nas suas cartas, quanto a isso, digo eu, não o Senhor, ou o Senhor diz. Então ele está se lembrando das coisas que Jesus falou diretamente com ele. Quanto a isso, o Senhor diz tal coisa. Está relembrando os ensinamentos que Cristo deu a ele nesses 3 anos que apareceu para ele, enquanto ele estava lá no Sinai. Então, depois desses 3 anos, ele foi conversar com Pedro para explicar essas coisas para Pedro. Ou seja, seu evangelho não é diferente do de Pedro, pois veio do mesmo Jesus, a mesma fonte, em ocasiões diferentes, é verdade, embora algumas similares, 3 anos para cada. Em seguida, Paulo começa seu ministério, primeiramente na Síria, Antioquia, depois Cilícia e Galácia, pregando consistentemente a mensagem que Cristo deu e que ele explicou para Pedro. Todos ficaram sabendo disso em Jerusalém, mesmo sem o conhecer pessoalmente, sem conhecer o pregador. Mas a coisa complicou após isso, com a contrapregação dos judaizantes, que fazem toda aquela confusão que nós já vimos. Então Paulo vai outra vez a Jerusalém, 14 anos depois, para o concílio, para expor a todos o evangelho, para não correr o risco de perder todo o trabalho feito. Apesar da pressão sofrida em Jerusalém, também por ter levado Tito junto e não o ter circuncidado, Paulo aguentou firme e não aceitou a tentativa dos falsos irmãos de escravizar os gentios. Impor a circuncisão, Paulo diz, significa escravizar os gentios. No final,
posição de Paulo predomina no concílio. Os apóstolos estreitam a comunhão entre si, Paulo, Tiago, Pedro, João. Paulo vai para os gentios, os demais apóstolos vão para os judeus, e fica decidido: gentios não precisam se circuncidar. Paulo só deve se lembrar dos pobres. Ele faz isso. E esse é o resumo da sua história, é a sua defesa. Veja, é como se estivesse num tribunal, se defendendo perante os Gálatas das acusações que ele sofreu. Aí é o resumo do que nós aprendemos nesta passagem. Agora, eu quero deixar um tempinho para quem quiser fazer alguma pergunta, ter algum esclarecimento adicional, pode aproveitar e fazer agora se tiver. Pois não, pode perguntar. Exatamente, pegou bem o ponto. Ficou decidido no concílio. A recomendação foi para as igrejas. Só que os intrometidos continuaram. Eles não se submeteram à decisão do concílio. E ficaram dizendo ainda: não, isso não é verdadeiro cristianismo, isso é falso. E os Gálatas, infelizmente, continuaram presos, ou pelo menos uma boa parte deles continuou seguindo essa visão. Por isso Paulo escreve a carta. Essa carta tem o objetivo de dizer: irmãos, isso já está resolvido, a situação já está resolvida, não tem motivo para vocês continuarem ouvindo esses intrometidos. Então ele tenta corrigi-los com a carta, que é ao mesmo tempo dura e ao mesmo tempo pastoral. Pois não. Paulo conhece um homem que foi arrebatado pelo paraíso há 14 anos atrás. É uma referência a esses 3 anos que nós paramos? É possível. É possível, mas é só uma conjectura. Alguma coisa aconteceu há 14 anos. E ele menciona também aqui aos Gálatas esses 14 anos aí. E esses 14 anos aí seria desde o tempo da Arábia até o dia que ele foi a Jerusalém. Então, é possível que tenha acontecido aí essa trasladação, uma visão, ele recebeu lá, foi até o terceiro céu. Ele fala: se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, mas vi coisas inefáveis, coisas que não é permitido ao homem descrever. E ele está falando como se fosse um homem em Cristo, porque ele não está dizendo que fui eu, mas é óbvio que foi ele, não teria nenhum sentido citar outro, foi ele, mas ele não quis usar isso como uma maneira de se orgulhar. Mas talvez tenha sido isso, mas é só uma conjectura. Talvez tenha sido nesse período, mas é só uma conjectura. Pode ser em outro também. Certeza nós não temos. Voltando ao assunto da circuncisão, porque somente aos gentios não foi imposto a circuncisão, e sim aos judeus? E hoje os judeus, ele deveria circuncidar assim como foi lá atrás ou não? Então, me parece que a ideia é o seguinte: a circuncisão fica como opcional para os judeus. Ela é opcional para os judeus. Se o judeu cristão, falando judeu cristão, porque observe, Timóteo era um cristão e não era circuncidado, era um judeu cristão e não era circuncidado. Ele só foi circuncidado porque Paulo o levou para Jerusalém e não quis causar escândalo. Então ele o circuncida, Timóteo, lá em Jerusalém, na terceira viagem, na terceira ida dele para Jerusalém. Então, quer dizer, se até então Paulo não tinha insistido na circuncisão de Timóteo, é porque algo era necessário, mesmo para os judeus. No entanto, Paulo parece entender que, não faz diferença nenhuma. Então, para o judeu foi dada para ele mesmo, é um sinal que Deus deu, se ele quer fazer, vai em frente, não há problema nenhum. Mas aos gentios ele recusa, de forma terminante. Não pode. Por que não pode? Porque aí é colocar o símbolo, é colocar o anel errado na mão errada, é mais ou menos isso, É colocar o símbolo que não é para isso. Esse símbolo já acabou. Nós temos um outro símbolo, o batismo é o símbolo da nova aliança, e ele é que os crentes devem se submeter e não a circuncisão. Mais alguém gostaria de perguntar? Essa pergunta do Tiago: eu tenho um funcionário com 53 anos, ele e o irmão mais velho, nascidos aqui no Brasil, foram circuncidados e não são cristãos.
Perderam seu tempo. A não ser que existe a chamada operação de fimose. A operação de fimose é um tipo de circuncisão, mas as pessoas fazem isso não por questões religiosas. Fazem isso muitas vezes por questões de saúde, né? Sei lá, higiene, enfim. Não vejo problema nesse sentido. A questão é que a circuncisão atrás não era uma mera cirurgia, era um ritual religioso. E é esse ritual religioso que Paulo está proibindo aqui. Pois não? Mais uma pergunta lá e vamos encerrar. Mas hoje a gente vê algumas igrejas cristãs ainda insistindo muito nessa coisa do quase um culto às tradições judaicas, às festas. É errado? Terminantemente errado, né? Porque significa retornar às sombras do passado que já acabaram. Significa voltar ao tipo quando a realidade já é presente, voltar à imagem quando a realidade já está presente. É isso que Paulo vai dizer aos Colossenses, né, no capítulo 2, quando ele diz, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Que coisas? Essas aqui que ele menciona aqui, sábados, lua nova, festas, comidas, alimentos, são sombras. Insistir nessas coisas depois de conhecer a Cristo é abandonar o perfeito pelo parcial, abandonar o completo pelo parcial, voltar ao parcial já tendo recebido o perfeito. Então, abandonar Cristo para voltar às sombras. O pessoal faz isso, traz todas essas parafernálias judaicas para dentro da igreja só para impressionar os crentes. Só para isso, é só para dar show, só espetáculo. Você fica, nossa, que impressionante, tocou o shofar, né? Vamos usar aqui o óleo, essa aqui é a rosa de Saron, esse aqui é o óleo do Monte das Oliveiras, aqui está a água do Rio Jordão, bebe a água do Mar Morto então, é um pouco mais salgado, sabe? É só para causar frição, só para impressionar as pessoas, porque o brasileiro é extremamente místico. Ele confia em ritual, ele confia em amuleto, ele confia em tudo, ele é criado para isso, né? Cheio de santinho, cheio de coisas. Então, é por isso que as igrejas evangélicas apelam para essas coisas, sal grosso, não sei o que lá, rituais, porque sabe que psicologicamente causam um efeito na mente das pessoas, ok? Causa, de fato causa, mas é um efeito, biblicamente falando, contrário à graça de Deus. Nós somos chamados a viver pela fé, não por coisas que vemos e tocamos. Então, esse é o ponto. Sim. É um outro evangelho. Certamente. É um outro evangelho. Não é o evangelho aqui da Escritura. É um outro. Faz isso. Não sou eu. Paulo que disse. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos nossas limitações e deficiências, não somos melhores do que ninguém. E nem estamos aqui pretendendo dizer isso ou parecer isso. Somos tão pecadores quanto todos os outros homens. O que nós queremos é confiar na Tua graça somente. O que nós queremos é compreender a Tua palavra e viver aquilo que está escrito. Ajude-nos nesse sentido, capacite-nos, porque nós temos muitas limitações e precisamos da Tua graça de forma abundante em nossa vida. Muito obrigado, porque isso já é realidade. Temos tudo isso em Cristo Jesus. Nesse nome nós oramos. Amém. O irmão